Afinal, será que existem profecias sobre falsos profetas dentro da Igreja de Cristo? Ou isso é só um argumento falso que muitos irmãos usam para justificar a presença de maus sacerdotes? Hoje nós vamos ver de uma forma bem rápida o motivo pelo qual temos falsos clérigos dentro da Igreja do Senhor. Nós sabemos que nos últimos dias tivemos aí veiculado pela imprensa amaldiçoada, que é vendida, recebe patrocínio milionário do governo federal deste país, que está dominado por uma ditadura, uma notícia que nos deixou estupefatos. Na verdade, duas notícias que podem ser colocadas uma do lado da outra para uma breve meditação. Nós tivemos um padre patriota, conservador, tendo a sua vida devassada por um membro da Suprema Corte de nossa nação, que está lotada de adeptos desta ideologia maldita que promove o ateísmo, que também promove o sem mencionar, e obviamente nós precisamos inclusive usar de recursos estranhos para não sermos censurados simplesmente por falarmos a verdade. Muitos dizem que não devemos misturar política com religião, mas nossas vidas estão impregnadas de política. Dentro de nossas casas, somos políticos. E para sermos autênticos cristãos, temos sim que usar a nossa posição de fé e de moral dentro dessas áreas. Não somos cristãos pela metade. Devemos ser cristãos em todos os aspectos das nossas vidas. Inclusive está no próprio catecismo da Igreja Católica, que devemos usar a nossa fé para promover uma boa e moralizante política. É estranho dizer, mas um padre patriota, conservador, só deveriam existir padres conservadores. Este padre, que é muito conhecido, teve sua vida devassada e foi amplamente difamado pela imprensa que promove esta ideologia e todas essas ideias que eu acabei de expor, sem mencionar que é uma imprensa patrocinada em milhões, talvez bilhões, pelo atual governo federal, que também promove todas essas porcarias, todas essas abominações para quem segue Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Um pouquinho antes, tivemos uma notícia sobre um falso profeta da teologia da libertação que se disfarça de padre, pego com vídeo, com provas materiais, tornando-se suspeito de práticas antinaturais com menor de idade, ou algo semelhante. Porque não estamos aqui para julgar ninguém, nem para acusar ninguém de nada. Porém, é importante fazermos este paralelismo. Enquanto o padre, notadamente conservador, é achincalhado por esta imprensa amaldiçoada, do outro lado, temos este aparente falso profeta, adepto desta teologia demoníaca, uma antiteologia disfarçada com o nome de teologia, praticando atos impuros
e sendo defendido por esta mesma imprensa maldita. Como pode? Por que isso acontece, meus irmãos? Na notícia veiculada sobre este falso profeta na maior rede de comunicação deste país, vendida e que promove todos esses valores absurdos, esta emissora disse que o falso profeta estava em seu momento de intimidade, ignorando que se trata de alguém que deveria promover os valores do Evangelho. Nós sabemos que Deus é amor, e esta palavra não é uma palavra vazia. O único e verdadeiro amor nós só conhecemos contemplando a Deus, que se faz carne, que assume a natureza humana. A palavra de Deus em forma humana, nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz João, quem viu o Filho, viu o Pai. Quem contempla Jesus Cristo, o Filho de Deus, praticando o verdadeiro amor, compreende o amor que é o próprio Deus. O amor não obriga ninguém a nada. Por isso Deus nos fez semelhantes a Ele com livre arbítrio, inclusive para entrarmos em um seminário, fingirmos que somos autênticos cristãos e sermos ordenados. Logicamente, esta pessoa irá se tornar um falso ou um péssimo sacerdote. Deus não vai impedir a ordenação de falsos profetas. Existe toda uma investigação, todo um critério dentro dos seminários. Mas nós sabemos que o mal quer destruir a igreja. E, se possível, inclusive por dentro. Da mesma forma como temos cristãos que votam em partidos que promovem todas essas abominações e que vivem pecados terríveis, se apresentando diante das igrejas, dentro das igrejas, como cristãos piedosos. Da mesma forma que isto acontece, temos falsos profetas ordenados, porque Deus é amor e não vai extinguir o livre arbítrio das pessoas criadas por amor por este mesmo Deus. Feitas tais declarações, vamos ver algumas inspirações do Espírito Santo em alguns santos da Igreja Católica e veremos se realmente temos profecias sobre falsos padres, falsos clérigos dentro da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos vários trechos revelando a Santa Catarina de Sena, em seu livro O Diálogo, a existência de falsos sacerdotes, inclusive indicando os vícios, as posturas pecaminosas destes mesmos falsos sacerdotes, como a ganância, como a impureza. Vou ler apenas um pequeno trecho introdutório sobre tais revelações que Deus faz a Santa Catarina de Sena. Filha querida, presta atenção agora. Vou dar a ti e aos demais servidores meus razões para me oferecerdes preces humildes e contínuas. Vou mostrar-te a vida pecaminosa dos meus ministros, se bem que por toda parte possas ver pecados. Entre leigos e religiosos, clérigos e prelados, pequenos e grandes, jovens e velhos, e outros mais se ainda houver. Pecados que apenas prejudicam a eles mesmos, pois a mim não causam dano. Até agora eu te falei sobre a dignidade dos meus ministros e sobre a santidade dos pastores bons do passado. Era minha intenção reconfortar tua alma. De agora em diante vou ajudar-te a conhecer melhor a triste situação dos ministros relaxados, os quais merecem grande repressão e graves penas.
sendo eleitos meus, bem que deveriam ter uma grande recompensa e serem colocados em minha presença como pedras preciosas, pois são distribuidores do tesouro que lhes entreguei. Por este motivo, a pena ser-lhes-á mais cruel. E aí temos o próprio Deus revelando a Santa Catarina de Sena tais faltas como o egoísmo, a ganância, a impureza, o falso profetismo e coisas semelhantes. Temos também revelações divinas feitas a Santa Faustina, por exemplo, inclusive como conteúdo de meditação do segundo mistério do terço da Divina Misericórdia. Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o recolhimento interior, e vi Nosso Senhor amarrado ao tronco, e logo sobreveio a flagelação. Vi 4 homens que se revezavam a açoitar o Senhor com azorragues. O meu coração parava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse estas palavras: sofro uma dor ainda maior do que a que estás vendo. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Oh, por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação. Então Jesus me disse: olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de Nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigaram sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes, religiosos e religiosas, e os mais altos dignatários da igreja, o que muito me admirou. Haviam leigos de diversas idades e classes. Todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isto, meu coração entrou numa espécie de agonia, e quando flagelava os carrascos, Jesus se calava e olhava para o longe. Mas quando flagelavam essas almas que mencionei acima, Jesus cerrava os olhos, e o gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor deu-me a conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Estás vendo? Este é o sofrimento maior que a minha morte. Então calaram-se também os meus lábios, e comecei a sentir em mim agonia, e senti que ninguém me consolaria, nem arrancaria desse estado, a não ser aquele que me introduziu nele. Então o Senhor me disse: estou vendo a dor sincera do teu coração, que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Esta passagem está no parágrafo 445 do Diário de Santa Faustina, onde Jesus mostra sacerdotes e leigos, obviamente cristãos, flagelando Jesus numa imagem espiritual muito profunda. Mas como eu disse que seriam exemplos breves, me aterei somente a esses 2 exemplos. Temos muitas outras inspirações dadas a outros santos sobre a presença de falsos sacerdotes na Igreja de Jesus. Termino com as próprias palavras do Senhor Jesus, que em Mateus 7, a partir do versículo 15, nos avisa profeticamente da presença desses péssimos ordenados que estariam, inclusive, guiando muitos cristãos para o erro. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Inclusive, no versículo seguinte, nos dá um critério muito interessante para diferenciarmos falsos profetas de bons sacerdotes. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. De uma forma bem simples,
o Senhor Jesus nos ensina que sacerdotes que promovem os valores do Evangelho, como aquele padre que eu mencionei na primeira notícia, o padre patriota conservador que teve a sua vida devassada por um ministro da Suprema Corte que está impregnada de ideólogos desta porcaria, este sacerdote que dá bons frutos como um autêntico homem de Cristo e da mesma forma, usando tais versículos de Mateus 7, podemos olhar para o falso profeta que promove essas abominações, que defende o partido principal, que apoia tais atitudes pecaminosas e contrárias ao cristianismo e que foi encontrado provavelmente fazendo atos antinaturais com menor ou coisa semelhante e que foi protegido por uma emissora que também promove tais absurdos. Mas você, meu irmão, é livre, fica a seu critério. E espero que você peça, obviamente, a ajuda do Espírito Santo para seguir como um cristão verdadeiro que apoia o bem e rejeita o mal. Deixe a opinião de vocês sobre tais profecias. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.